Pai amado, nós estamos aqui mais uma noite, ó Deus, para termos esse momento de aprendizado, de crescimento. Te louvamos por essa oportunidade que a gente tem de aprendermos juntos, de crescermos juntos, para que a gente possa melhor fazer a obra do Senhor. E eu quero, Pai, colocar esse tempo aqui agora nas tuas mãos, quero colocar a vida de Flávio, a vida de Lucas, a vida de Juan, de Fabrícia, ó Deus, a vida de André, que hoje vão estar tendo essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Que o Senhor conceda graça, sabedoria, entendimento aos teus filhos, para que eles possam fazer o melhor para a glória do Senhor. Nos abençoe nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, então vamos começar aí com Flávio. Vocês já sabem qual é o sistema. Já montem aí o esboço, contexto, introdução, tema, divisões e conclusão, para a gente trabalhar juntos aqui. Então, Flávio, está com oportunidade aí, a gente vai, a partir do momento que você falar o texto, eu já coloco aqui o tempo. Ok. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Eu vou pedir aos irmãos que abram em João, capítulo 14, verso 23. João 14, 23, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Irmãos, quando eu comecei a ter os primeiros contatos com a Bíblia, e conforme eu lia e me aprofundava nos evangelhos, o primeiro sentimento que eu tive em relação a Cristo foi de uma profunda admiração pela pessoa de Jesus. Admiração por causa de todas as maravilhas que Jesus realizava, por causa dos milagres, das palavras de Jesus, por causa da sua sabedoria, palavras de conforto, de esperança, palavras de encorajamento. E após essa admiração inicial, e conforme eu me aprofundava cada vez mais e lia, né, a Bíblia e relia, e conforme eu ouvia pregações, eu ouvia as pessoas falarem de Jesus, eu passei a sentir dentro de mim um imenso respeito e até mesmo reverência por Cristo. E dessa vez, irmãos, não pelo que ele realizava, mas por quem ele era e é, nosso Deus vivo. E até que surgiu em meu coração o desejo de entregar a minha vida a Cristo, de amá-lo, de seguir seus ensinamentos, de obedecer a sua palavra, porque o que eu aprendi é que amar é, antes de tudo, uma questão de escolha, né? É uma decisão que nós tomamos. Né? A definição de amar, segundo o dicionário, é demonstrar amor, ou seja, é uma questão de ação e de atitude. Né? E aqui, Jesus vem nos chamar a demonstrar o nosso amor por Ele, guardando a sua palavra, ou seja, obedecendo os seus mandamentos e seguindo os seus ensinamentos. E obedecê-lo não pelo que ele faz, mas por quem ele é, o nosso Deus, nosso Redentor e o nosso Salvador. Então, quero perguntar a ele hoje, o que muda no nosso relacionamento com Deus quando nós amamos a Cristo? Esse é o tema que eu trago hoje para os irmãos. O que muda no nosso relacionamento com Deus quando nós amamos a Cristo? Nós amamos a Cristo e guardamos a sua palavra. E a primeira mudança que o texto nos traz é que o Senhor nos amará, está escrito, e meu Pai o amará. E aqui eu não quero que os irmãos me entendam mal. Eu não estou aqui dizendo que o amor de Deus depende de qualquer condição.
ou que o amor de Deus está condicionado a que nós o amemos primeiro, ou da nossa obediência, ou de nossas boas obras, o que seja. Não é aquele amor, como é que eu vou dizer, aquele amor primordial que vem desde a criação, mas sim o amor de um pai, conforme está escrito em João 1,12, que diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E João Calvino vem dizer que esse amor se manifesta, abre aspas, desde o momento em que ele o sela em nossos corações, fazendo-nos participantes de sua adoção. Então, o que eu estou dizendo é que quando amamos a Cristo e guardamos a sua palavra, o amor de Deus se manifestará em nós e a sua graça virá sobre nós. A segunda mudança, segundo o texto, é que o Pai e o Filho virão até nós. Está escrito: o Pai e eu iremos para ele. Irmãos, a condição de pecador é de alguém que se afastou de Deus. E, como consequência disso, o Senhor se desviou dele. Deus se retirou da sua presença. E o que nós temos é a ausência de Deus em nossas vidas. Por isso as coisas vão mal. E muitas vezes as coisas vão até bem. Né? Quantos de nós já não nos questionamos a respeito da prosperidade do ímpio? Não é? Mas a palavra de Deus, no Salmo 73, diz que os iníquos e os ímpios prosperam neste mundo, mas eles serão consumidos de terrores na vida futura. E aqueles que confiam no Senhor serão recebidos em glória. Então, eis que nós tomamos a decisão de abandonar o pecado, de entregar a nossa vida a Cristo, de amá-lo e de guardar a sua palavra. E Cristo diz: nós viremos para ele. Não apenas Cristo, mas também o Pai, porque são um só, virão até nós. Amém? E com ele toda sorte de bênçãos, de livramentos e, acima de tudo, com a salvação. Porque se Deus vem como Pai, como amigo, Cristo veio como nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém? A terceira mudança no nosso relacionamento com Deus é que Deus fará morada em nós. No verso, Cristo diz que o Filho e o Pai virão a nós, mas ele conclui dizendo: e faremos morada. Irmãos, Deus e Cristo, eles não vêm de passagem. Eles não vêm de forma temporária, mas o Pai e o Filho, eles vêm fazer morada em nós. Segundo o dicionário, morada é o lugar onde se mora. Ou seja, a casa onde se habita, o abrigo onde se ajuda a família. E há milhares de famílias sem abrigo no mundo de hoje. Sem lugar para morar, sem sossego, sem paz física, enfim, sem Jesus. Mas o nosso amor a Cristo, a nossa obediência e a nossa fé fizeram de nós morada perfeita e agradável a Deus. Amém, irmãos? O nosso nascer de novo transformou o nosso espírito e o nosso coração. Onde antes havia trevas, hoje brilha a luz de Deus, porque Deus colocou o seu Santo Espírito em nós. E, irmãos, que pensamento maravilhoso e que glória nós temos de poder olhar para Deus, não como alguém que está distante, mas alguém que vive em nós. Deus agora não é aquele pai distante que sofre com seu filho desobediente. Deus agora é aquele pai que se achega, que conversa, que abraça e que cuida. E Jesus é a nossa morada segura. Amém? Então, irmãos, eu concluo dizendo que se você ainda não tomou a decisão de amar a Cristo, faça isso quanto antes. Faça isso hoje. E você verá o amor de Deus se manifestando na sua vida. Você será templo do Espírito Santo de Deus. E o seu espírito, o seu coração se transformarão. E o Pai e o Filho farão morada em você. Então, que nós possamos nos tornar moradas dignas e verdadeiras da Trindade. Amemos Jesus, mas não amemos somente de palavras ou de frases que saem de boca para fora. Afinal, como ele mesmo disse no início do versículo, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, que nós possamos guardar a palavra do Senhor, vivendo para ele e deixando ele fazer morada em nossas vidas. Amém?
Conclui, pastor. Ok, 8 minutos, 15 segundos, 16 milésimos de segundos. Muito bem, vamos agora para o próximo, né? Vamos lá. Lucas. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos, graça e paz. Amém. Antes que eu comece, eu quero agradecer, né, pelo privilégio de estar aqui hoje. É um privilégio de verdade. Tem sido dias de lutas e de vitórias poder participar desse seminário e eu quero expressar aqui minha alegria antes de eu começar, antes de eu ler o texto. Amém? O texto que eu escolhi para compartilhar a palavra é Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Jesus, ele faz um convite, né? Jesus convida todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados. E ele diz que, tendo um encontro com ele, vindo até ele, essas pessoas vão ter descanso, vão ter alívio, né? E essa é uma notícia maravilhosa. Essa é uma notícia maravilhosa. Sabe, Jesus nos promete, e Jesus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele faz uma promessa, ele diz que todo aquele que se encontrar com ele vai ter alívio das suas dores, dos seus problemas, né? Isso é uma notícia maravilhosa. Só que o que acontece? Esse alívio ao qual Jesus dá apenas no seu encontro é um paliativo, é uma coisa passageira, o alívio é uma coisa passageira. Mas Jesus, sabendo dessa necessidade do homem de ser curado, de ser sarado, de ser transformado, ele apresenta algo além do alívio, né? E a gente costuma ver muitas pessoas que se satisfazem apenas com alívio, pedem uma oração, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a palavra, né? E essas pessoas acabam ficando apenas no alívio. Além do alívio, Jesus também nos oferece descanso. Só que o que diferencia um do outro é uma escolha, é uma vontade, é um sentimento. E o tema dessa mensagem, qual eu escolhi, é Jesus é o descanso para o necessitado. Não apenas não é necessário apenas você estar necessitado, não é necessário apenas você estar cansado. Você precisa escolher, você precisa desejar o descanso de Cristo. E o que nós precisamos fazer, o que é necessário para receber descanso de Jesus? A primeira coisa que Jesus nos fala, a primeira orientação de Jesus é tomar sobre nós, tomar sobre vós o jugo dele. Mas para que a gente tome esse jugo de Jesus, para que a gente tome sobre nós esse jugo, primeiro nós precisamos entender o que é jugo. E o jugo, ele era uma peça de madeira que era usada para unir dois bois em uma carroça, num arado, né? Para que essa carroça pudesse andar na mesma velocidade, ter o mesmo ritmo. E a intenção de Jesus a nos apresentar um jugo não é nos comparar com algum tipo de animal, mas é nos ensinar o desejo dele de abandonarmos o jugo, abandonarmos a opressão
do pecado, das nossas decisões infelizes, e tomar ele como Senhor. Porque o jugo, ele representava opressão, representava domínio, sujeição, submissão, sabe? O convite de Jesus para que você possa encontrar descanso é primeiro você tomar o jugo dele, primeiro você reconhecê-lo como Senhor, sabe? E às vezes a gente acaba caindo na enganação do diabo, na ladainha do diabo, pensando que a gente está fazendo as nossas próprias vontades, agindo, tomando decisões, pensando que é só porque a gente gostaria de fazer aquilo, mas quando na realidade nós estamos caminhando para um lugar, para um abismo, sem perceber que estamos indo em direção a ele. No livro de João, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, fala que aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O convite de Jesus para que nós possamos alcançar descanso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecê-lo como o Senhor, tomar sobre nós o jugo, porque o Senhor Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, para destruir as estratégias do diabo, para que a gente possa ter uma nova vida, para que a gente possa servir um novo Senhor. Não andar segundo as nossas próprias vontades, não andar segundo a vontade da nossa carne, mas andar segundo a vontade do nosso Deus, do Deus que nos chamou, que nos escolheu. A segunda ação, a segunda coisa que nós podemos fazer para encontrar descanso é aprender de Cristo. Aprender de Cristo. Olha, quando nós lemos os 4 evangelhos, nós vemos grandes qualidades de Jesus. Nós vemos Jesus operar sinais e maravilhas, vemos Jesus fazendo grandes obras. E não apenas nos 4 evangelhos, mas nos livros que vieram antes dele, os livros proféticos, os livros messiânicos, né, que falam da vinda de Jesus, eles também falam de algumas qualidades de Jesus. Mas Jesus, ele apresenta de forma clara o que é necessário para que nós podemos encontrar descanso nele. A segunda coisa que ele apresenta é que nós precisamos aprender de Cristo. Mas não aprender a fazer qualquer coisa, mas aprender a ser manso e humilde de coração. Sabe? A mansidão... Opa, saiu aqui. Tá me ouvindo? Ouvindo, sim, só não estamos vendo. Tá caindo a internet aqui. A mansidão, a mansidão, inclusive, é um dos dons do Espírito, um dos frutos do Espírito. E Jesus, ele mostra isso de forma clara. Mansidão não é aceitar a violência, mas ir de contra a violência, aceitar a vontade de Deus. E a humildade não é ser pobre. Muitas pessoas acreditam que humildade é sinônimo de pobreza, quando na realidade não é. E Jesus nos ensina a sermos mansos, a ser de coração. Esse é o desejo de Jesus, sabe? E para concluir, o desejo do Senhor Jesus não é apenas nos aliviar, não é apenas dar alívio a cada um de nós, mas dar descanso. O projeto de Deus não é apenas aliviar as nossas dores, mas mudar quem nós somos. E para que exista essa mudança, a gente precisa aprender de Cristo. Nós precisamos reconhecê-lo como o Senhor, tomar o jugo, reconhecê-lo como o Senhor, para que a nossa vida seja mudada, para que a nossa vida seja transformada. E as dores, as aflições, tudo aquilo que vinha nos oprimindo, seja completamente derrubado, venha desaparecer. Amém? Amém.
Amém. 8 minutos, 51:01. Ok. Vamos agora para Juan, né? É Juan? É isso mesmo? Isso, Juan. É isso aí. Tá conseguindo me escutar? Estou sim, Juan. Amém. Assim como o Lucas falou, eu também fico feliz em ter essa oportunidade de poder estar aprendendo com vocês. Vocês são uma referência para mim, essa escola. O pastor Jânio falava bastante. Então vamos para a palavra do Senhor. No Salmo número 23, de verso 1. Se vocês quiserem ler, abre a Bíblia, ou se não quiserem, apenas o verso 1. Muitos de vocês acredito que já conhecem, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o primeiro versículo, né? No caso, verso do Salmo 23, que provavelmente é uma passagem bíblica mais conhecida pelas pessoas que têm ela a Bíblia assim como fé e prática. Muitas pessoas, inclusive eu, conheço desde criança e tenho guardado na memória e na ponta da minha língua. E esse foi o texto que o Senhor ministrou ao meu coração e eu sei que vai falar na vida de cada um de vocês que estão aqui comigo. Como tema, eu escolhi os benefícios do Salmo 23. Você que está aí escutando, o tema é benefícios do Salmo 23. Por quê benefícios? Porque foi pensando nas profundidades do rei Davi, na época que ele pastoreava essas ovelhas do seu pai, Jessé, antes de ser chamado por Samuel, chamado por Deus, e escreveu esse salmo. E como benefício, né, no caso, a gente falando de benefício Salmo 23, a gente tem essa interrogação, essa pergunta que fica em nossa cabeça. E essa é a pergunta que eu quero falar com vocês, que é quais são esses benefícios, quais são essas coisas que a gente pode pegar desse verso. E o primeiro benefício que a gente encontra é o relacionamento, onde Davi cita: o Senhor é meu. Eu achei bem interessante isso quando eu estava pesquisando, estava meditando no Senhor, que é o relacionamento entre o pastor e a ovelha. Ele fala que o Senhor é meu. Ele poderia falar outros benefícios do Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é isso, o Senhor é poderoso, o Senhor é aquilo outro. Mas ele fala dessa relação de seu ofício, né? Todos nós conhecemos que Davi, antes de ser rei de Israel, ele era pastor de ovelhas. E vemos essa relação, esse relacionamento que ele estava tendo com o Senhor e que também o Senhor tem com as suas ovelhas, onde ele diz que o Senhor é meu. E um dos ofícios do pastor é dedicar, a domesticar, a educar, a alimentar, a guardar suas ovelhas, garantindo a sua saúde, segurança e bem-estar de cada um deles. Muitos da gente, muitos de nós que estamos aqui, ou alguns são pastores, missionários, outros já foram pastoreados ou são pastoreados por alguém, sabe o trabalho do pastor, sabe quão maravilhoso é isso em nossas vidas. E vemos também isso no Senhor, que é alguém que nos protege, que é alguém que nos guarda, que é alguém que quer ter relacionamento com a gente. Falando um pouco sobre esse relacionamento que Davi ele cita no seu salmo, que também o Senhor quer ter esse relacionamento com a gente, de que a gente possa dizer que ele é o nosso, não só apenas o Deus de Israel, o Deus de meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus do pastor Paulo César, é o Deus do missionário Lucas, mas é o meu Senhor também. É alguém a qual eu tenho esse relacionamento, alguém a qual eu posso dizer que eu tenho intimidade. Em outros versículos, né, em outros textos, Jesus fala que sobre esse relacionamento do pastor ovelha, que o pastor ele deixa aquelas 99 no seu aprisco e ele vai atrás daquela que se perdeu. Ele enfrenta tempestade, ele vem tempos ruins, mas ele vai atrás dela. E é isso que o pastor tem com a gente, esse relacionamento de querer estar com a ovelha, de não deixar que elas se perdam, com que elas fiquem abandonadas. E o Senhor tem feito isso com a gente, o Senhor como nosso Deus, o Senhor também como nossos pastores locais. Quantos deles não têm ido na nossa casa, têm deixado sua família para estar orando, estar jejuando pela nossa vida, estar nos ensinando, estar do nosso lado, estar nos repreendendo quando a gente está sendo rebelde, quando a gente está sendo mal influenciado por esses pregadores de heresia.
ele está lá no nosso pé ensinando. Eu sou testemunha que eu já dei muito trabalho ao meu pastor, mas agora eu sou uma bênção. E vejo isso, porque hoje a gente tem um relacionamento. Eu pesquisando também sobre esse relacionamento entre o pastor e a ovelha, eu vi alguns vídeos, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ou de presenciar quando um pastor estranho chamou um rebanho de outro pastor. Automaticamente aquela ovelha, ela não escuta o que o outro pastor está chamando, porque ela apenas tem atenção ao seu pastor. Ela só presta atenção naquilo daquele cara que está cuidando dela, que já tem relacionamento, é a quem ela obedece. Vocês estão conseguindo me entender, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a ovelha, ela somente reconhece a voz do seu pastor. Pode vir qualquer outro estranho, qualquer outra pessoa fingindo ser pastor, mas quando a ovelha realmente tem esse relacionamento, essa intimidade com o seu pastor, ela não escuta voz nenhuma de pastor estranho. E o que a gente pode tirar isso para nossa vida é que muitas das vezes a gente está distante de Deus, está sem ter relacionamento com Ele, sem ter essa busca de Bíblia, de leitura, de intimidade com o Senhor no nosso secreto, de buscar, de fazer a obra sem ter esse relacionamento. E muitas vezes a gente dá ouvido às coisas do diabo, não entende, não ouve a voz do pastor. Ele está nos livrando dos lobos, dos ursos, dos leões, e por a gente não ter relacionamento com ele, não reconhecer a voz dele, a gente acaba se perdendo. Então, nosso primeiro benefício que a gente vê nesse salmo é o relacionamento entre o pastor e a ovelha. E também, como eu falei, não sei se estou falando muito rápido, amém? Que além de educar, no relacionamento, ter tudo isso que o pastor faz com a gente, ele também nos dá segurança. E esse é o nosso segundo benefício. É o segundo benefício que eu vejo nesse verso, ao qual o Davi fala. No relacionamento, ele fala: o Senhor é meu, mas não dá segurança, ele fala pastor. E eu quero dizer por que isso. Porque o pastor, ele é alguém que, como eu falei antes, tem relacionamento com a ovelha, ele a protege, ele a segura, ele não faz com que ela não tema mal algum. No contexto desse salmo, mais tarde, Davi vai dizer que, ainda que ele ande no vale da sombra da morte, ele não vai ter medo nenhum, porque o Senhor Deus está com ele. O Senhor, meu pastor, vai estar lá nos segurando. E o pastor é alguém que dá qualidade e condições a quem está livre de perigo, de incerteza, nos assegura de danos e de riscos eventuais, de situações a qual quem está do lado, quem está coberto sob a proteção dele, não há o que temer. Como eu falei, como a gente está falando de Davi, a gente, em outros textos, né, a gente vê que Davi lutou contra leões, lutou contra um leão, lutou contra urso, tudo isso para proteger suas ovelhas. Enquanto suas ovelhas estavam em cuidados, em seu pastoreio, Davi estava lá, cuidando ao redor, para que nenhuma delas pudesse ser devorada, nem por qualquer tipo de animal. E é isso que o pastor, é isso que o Senhor tem feito por nós. A Bíblia fala em João 3,16 que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito antes da gente conhecer o perigo da morte espiritual, que era o pecado, que é aquilo que levava para a nossa desgraça, que eu falar do pecado e da morte. O Senhor já sabia e deu seu único filho para nos oferecer essa proteção, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha a vida eterna. É isso que o Senhor tem nos feito até hoje e continuará fazendo, nos assegurando e dando essa segurança para a gente, porque Ele é o nosso pastor. Ele faz isso em nossas vidas. Nosso terceiro benefício é a provisão do Senhor. E é algo bem interessante que eu quero falar com vocês aqui, é que na parte do verso que Davi diz o seguinte: e de nada terei falta. Essa parte eu tirei de uma versão atualizada do Almeida, que fala: e nada me faltará. Mas pesquisando através de outras versões, eu encontrei uma bem da hora na NVI, que diz o seguinte: de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando Davi diz de nada terei falta, ele não somente refere a necessariamente as riquezas ou aos prazeres que esse mundo nos dá. Ninguém deve seguir a Jesus com o intuito exclusivo de alcançar bênçãos terrenas. Até porque ele nunca diz: siga-me, lhe darei um carro importado ou uma casa de tal jeito.
ele apenas diz o seguinte: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Muitas vezes, até muitos caminhoneiros colocam em seu para-choque de caminhão essa frase: e nada me faltará, porque com falta do entendimento, a gente vê que não vai faltar comida, que não vai faltar saúde, que não vai faltar isso, aquilo, e tudo isso é importante. Eu acredito que vocês concordam comigo, por mais de eu estar falando muito rápido, mas vocês concordam comigo nessa parte. E o que Davi está querendo dizer é o seguinte: que por mais que me falte saúde, que por mais que me falte trabalho, que me falte alimento, que me falte um carro, que me falte alguma outra coisa, eu tenho o Senhor. Ele é o meu sustento. Paulo fala, né, que a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor basta para você. Não estou dizendo que nada disso aí, de um carro, de uma casa, de alimento, de saúde, não seja importante. Mas o mais importante é que nós estamos com o Senhor. Espera aí, eu estou olhando aqui no computador. O fato é que, numa mansão luxuosa, ou em um barraco, estejamos na beira de uma praia, ou num quarto de hospital, se temos o Senhor em nossos corações e estamos debaixo da vontade dele, nada mais nos importa. Nossos problemas terrenos, por maiores que pareçam, deixam de ter qualquer importância quando pensamos na eternidade, quando temos um pastor que de nada nós teremos falta. Amém? E eu quero concluir dizendo o seguinte, de forma bastante simples. Esse salmo nos ensina que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós não teremos falta. Isso não significa que nós teremos tudo em nossa vida, mas que tudo se resume ao Senhor, porque Ele é tudo que nós precisamos. Se temos Ele, nada nos pode nos faltar. Que essa palavra fique em seu coração, em sua alma, em sua mente. Saiba que Ele nos ama e quer cuidar da gente. Temos segurança, provisão, relacionamento real e verdadeiro com esse pastor. Que a graça do nosso pastor Jesus esteja com vocês. Amém. Essa foi a palavra. Amém. 11 minutos, 8 segundos, 26 centésimos. Muito bem, vamos lá para o próximo, no caso, a próxima. Fabrícia. Misericórdia. Amém. O Senhor é bom e misericordioso. Para lá. Peraí. Pode começar, pastor? Fique à vontade. Quando você disser o texto, eu marco o tempo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12 ao 19, que diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados, porque vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes, glorifique a Deus nesta parte, porque já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe a sua alma, como fiel Criador, fazendo o bem. Algumas pessoas, elas questionam o evangelho, às vezes, da seguinte forma: Deus, ele não é poderoso, Deus não é bom. E se Deus não é bom, ele não é poderoso. A mente dessas pessoas, há várias compreensões, elas não compreendem de uma forma única. Pois se Deus
sendo poderoso, não erradica o mal. O sofrimento, a dor que nós passamos. Mas se ele for compreensivo comigo e com você, em nossas vidas, ele não é poderoso, porque ele não tira o sofrimento, porque, de fato, nós achamos que ele não é bom. Quando o sofrimento chega em nossas vidas, certamente é porque Deus tem um propósito. Nunca nos deixou ser soberano e amoroso. A Bíblia nos ensina que devemos nos alegrar nas próprias tribulações. Não é depois que acontecer, é enquanto está acontecendo. Então, firmar-se com Cristo no mundo de hoje que nós estamos vivenciando, de várias diversidades que nós enfrentamos, existe um alto preço na vida cristã. Nós sofremos pressões, perseguições e provações diversas. O autor das cartas de 1 Pedro foi escrito por ele mesmo, onde fala sobre si mesmo como presbítero e testemunha do sofrimento de Cristo e o sofrimento que os cristãos estavam enfrentando. Foi escrito por volta entre 60 e 65 depois de Cristo. O apóstolo aí foi morto em Roma por volta dos anos 65 depois de Cristo. Durante a sua perseguição, o imperador romano Nero moveu contra os cristãos. Por isso, uma das hipóteses que as cartas escritas é provavelmente nessa data. Pedro, ele dá-se a entender que se encontra na cidade de Roma, a qual se refere de forma indireta através do nome da Babilônia. As cartas são destinadas para os pagãos antes de se converter à sua fé cristã, que viviam nas províncias romanas que ficavam entre a região, portanto, não eram judeus. Os cristãos estavam passando por sofrimento por causa da sua fé. E Pedro mostra que o sofrimento prova que eles têm a verdadeira fé. É através do verdadeiro sofrimento que vem sua verdadeira fé. O apóstolo Pedro afirma que o caminho de um cristão e seu estilo de vida é o caminho da cruz. A única maneira de mudar este mundo é realmente seguir os passos de Cristo. Não existe outra alternativa para o sofrimento baseado nessa perspectiva. Eu quero mostrar alguns pontos que Pedro ensina através dessa carta, com o tema Vencendo o Sofrimento. Primeiro ponto que nós devemos fazer, não se surpreenda. Versículo 12 ao 3, Pedro diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarmos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O 13 diz: Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Pedro apresenta uma atitude correta que nós, como cristãos, devemos ter em relação à perseguição, às provas e aflições que passamos. De fato, às vezes temos que esperá-la. Porque muitas das vezes nós nos deparamos com cristãos ao nosso redor, pessoas que têm ensinamento que dizem assim no popular, às vezes nossos irmãos dentro de casa, na igreja, ou então alguns ensinamentos que a gente observa lá fora. Eu não esperava esse sofrimento. Eu sou crente. Muitos veem o Cristo, um Cristo da prosperidade, um Cristo que oferece para a sua saúde, um milagre para a sua casa, para a sua família. Aí, quando vem o sofrimento na sua vida, ele simplesmente escandaliza, ele não entende o processo. Nós precisamos entender que não é lá fora, é dentro de nós que isso acontece. É importante entendermos entre aprovação e tentação. O segredo é, não devemos nos surpreender, porque tudo que acontece em relação a isso é para o nosso sofrimento. Se observarmos no versículo 13, como o apóstolo Pedro ele fala, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participando do sofrimento de Cristo, que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Devemos alegrar, suportar, tomando o sofrimento de Cristo. Porque às vezes nós mesmos, às vezes nós demonstramos uma alegria que você não consegue identificar pelo sofrimento que nós passamos. Mas o sofrimento, a reação, ela é normal, porque a única coisa que você pode identificar em uma pessoa que está sofrendo pela obra do Senhor ou por Cristo
é quando ela realmente está chorando. Não quer dizer que o sofrimento é igual o de Cristo, não é totalmente incomparável, mas que nós participamos do sofrimento de Cristo. Aí onde eu e você começamos a entender o propósito de Deus, porque tudo isso é para a glória de Deus. E é importante entendermos que existe uma diferença entre provação e tentação. A provação, quem nos prova é Deus, mas a tentação, ela vem do diabo. E muitas das vezes o diabo, ele só tenta você para te derrubar, para te destruir, para te ver derrotado. Mas Deus não. Quando ele prova você, é porque ele quer te levantar, ele quer te exaltar, ele quer te aprovar. Segundo ponto, podemos aprender com Pedro: não se envergonhe de sofrer pelo nome de Jesus. Se vós sois insultos, a partir do versículo 14 ao 16, Pedro fala: se vós sois insultados por causa do nome de Cristo, benditos sois, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós. Porém, nenhum de nós sofre como homicida, ladrão, malfeitor ou como alguém que se intromete em assuntos alheios. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe. Ao contrário, glorifique a Deus esse nome. Isso é notório, irmãos. A gente entender que a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, nós carregamos o seu nome, nós carregamos a marca de Cristo e jamais nós devemos nos envergonhar por sofrer por causa dos próprios erros. Isso não é honrar a Deus. Nós sabemos que nós somos falhos, nós erramos, mas a honra que deve ser dada todos os dias é somente a Deus, que é digno dela. A gente, baseado nessa passagem, a gente vê quem é que não é injuriado, quem é que não passa por situações complicadas no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no ambiente do trabalho. A gente, ao mesmo tempo, quando nós nos envergonhamos e glorificamos a Deus, nós estamos compartilhando o Espírito, do nosso Espírito pertence ao Senhor Jesus. Isso me lembra um filme que eu assisti, onde fala sobre a integridade no ambiente do trabalho. É um filme muito lindo, onde simplesmente o moço, ele precisava realmente do trabalho, ele só Deus sabia e contemplava a dor que ele passava entre a família, passando fome, e simplesmente por ele, o fato dele ser cristão ali naquele momento, ele foi provado ali na atuação de algumas notas frias em considerar um número, e o chefe ordenar um número, e ele disse: o senhor está dizendo que tem 17, tem 16, eu tenho 17, eu tenho que dizer que tem 16, ou seja, ele tem que passar por uma, ou seja, querendo ou não, era uma coisa errada que ele tinha que fazer. Então, ali ficou entre a escolha dele agir certo ou errado, se ele ser cristão ou não. Ali, querendo ou não, estava demonstrando como ele poderia ser um bom caráter, um bom cristão, um bom obreiro, né, aprovado por Deus. E ele decidiu em não mentir e falar a verdade. Por essa atitude, ele foi glorificado, Deus exaltou a ele, e ele não perdeu seu emprego, porque até então ele preferia perder seu emprego. Mas, antes de tudo, Deus em primeiro lugar. Por isso, nós não devemos nos envergonhar, independente das circunstâncias que nos apresentam. Você carrega, você compartilha. E terceiro ponto, nós devemos praticar o bem. Versículo 17, 19, pois já é tempo do julgamento, começa pela casa de Deus. E se é primeiro conosco, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo se salva com dificuldade, em que situação aparecerá um ímpio pecador? Portanto, aos que sofrem segundo a vontade de Deus, confie suas almas ao fiel Criador, fazendo bem. Como eu falei há pouco instante desse caso, a integridade no ambiente do trabalho. E nós sabemos, irmãos, que o justo, por mais que ele faça algo de errado, ele vai continuar sempre fazendo coisas erradas. Ele nunca vai mudar o foco dele. Primeiramente, porque ele não conhece a Deus, ele não tem um temor e tremor da palavra do Senhor, e ele sempre vai fazer coisas erradas. Mas nós temos a oportunidade
de confiarmos e depositarmos quando passarmos por situações semelhantes como essas. Podemos ser provações, porque uma coisa, irmãos, é nós sermos provados por Deus. Outra coisa também é a gente procurar problemas onde passamos provação e dizer que Deus está nos provando sem Deus não ter feito nada com a gente. O diabo está furioso comigo, mas certamente atitudes que você fez correspondem ao seu erro e você culpando a Deus onde Deus não fez nada e não tem nada a ver. Mas tem situações que Deus ele não prova porque ele quer que a gente seja aprovado. Por isso, independente de tudo isso, nós devemos praticar o bem e entregar nas mãos do Senhor. Entregar nossa alma ao Senhor para que Ele conceda tudo aquilo ao nosso favor. Ele se levantará ao nosso favor. Essa confiança que eu sempre tenho no Senhor. Lá em Romanos 8:1, Paulo diz assim: agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O julgamento, enquanto nós somos peneiros pelo teste do fogo, ele pode nos refinar e aprendemos com a segurança que está unicamente em Deus. Esse é um dos versículos que, desde a minha conversão, Deus ele sempre falou comigo fortemente em muitas situações que eu já passei. E diante de tudo isso, nós podemos concluir da seguinte forma: através dessa passagem, dessa carta de Pedro sobre o sofrimento dos cristãos, nós devemos entender: todo mundo passa por isso, em todo mundo. Primeira coisa que nós devemos aprender: não se surpreenda, porque tudo isso que nós passamos é para o fortalecimento e a glória de Deus. Segundo ponto, não se envergonhe pelo nome de Jesus. Como Paulo fala, se não podemos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque é poder para a salvação, então, saiba, nós carregamos o nome de Cristo, a marca de Cristo, e compartilhamos o seu Espírito. Terceiro ponto, nós possamos aprender nesta noite: praticamos o bem, façamos o bem. Alegrai-vos, irmãos, no Senhor. Confie completamente nele, porque ele transportará todo o sofrimento para a glória de Deus. E o que eu posso passar para os irmãos é que, às vezes, o sofrimento ele nos torna muito solidários. Estamos com saúde, estamos vivendo bem, de repente a gente torna uma pessoa muito sensível mediante aos problemas que nos acontecem. Às vezes, o sofrimento ele não é à toa quando vem em um mundo geral. A gente vê, por exemplo, quando é que surge? Quando muita gente começa a gastar muito dinheiro, até mesmo ajudar o próximo, até se compadecer. A gente vê, por exemplo, o que vem acontecendo nos países aí, guerras, mortes, muitas destruições. Por exemplo, mesmo as vacinas são exemplos que, querendo ou não, está sendo muitos investimentos, e às vezes nós temos que se colocar no lugar do outro, quando nós passamos pelo sofrimento, que nós possamos investir, que nós possamos procurar ter fidelidade e compromisso. Então, que nessa noite, Deus nos ajude a ter a fidelidade e compromisso, que possamos glorificar, mesmo quando o sofrimento venha a surgir em nossas vidas. Deus abençoe a todos. Amém. 15 minutos, 40 segundos, 71 milésimos. Ok? Escapou, não foi, Fabrícia? Amém. Muito bem, vamos lá. O nosso irmão André, depois de muito tempo, né, André? Deu certo agora. André vai estar compartilhando a palavra agora. Amém, irmãos. Saudações, irmão, papai do Senhor. Amém? Eu peço aos irmãos que abram comigo lá no Evangelho de João, capítulo 14, por coincidência, o mesmo capítulo do irmão Flávio, mas a gente vai ler do verso 1 até o 6. Estão me escutando?
Então, né? Beleza. João, capítulo 14, verso 1 ao 6, onde fala o seguinte. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecerão o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Amém? Meus irmãos, é o seguinte, hoje eu vejo que a humanidade em si tem buscado vários meios de facilidade. No mundo que a gente vive atualmente, muitas coisas têm sido fáceis para o homem conquistar, muitas coisas têm sido prazerosas para o homem. E com isso, muitos têm buscado vários caminhos que têm como recompensa, muitas vezes, o afastamento de quem os chamou, que é Jesus. Meus irmãos, somos escolhidos para sermos verdadeiros adoradores, mas isso não tem sido fácil no contexto atual que a gente tem. Muitas pessoas têm se esquecido daquele que os chamou, daquele que morreu em favor a cada um. E o tema que eu trago nessa noite é o seguinte: verdades ditas acerca de Jesus segundo a Bíblia. E a primeira verdade dita acerca de Jesus segundo a Bíblia, eu observo aqui no versículo 6 que Jesus é o caminho. Então, essa é a primeira verdade que a gente precisa entender. E Jesus é o caminho. Então, somente Jesus é que nos conduz ao Pai. É somente Jesus que nos conduz a Deus. Então, muitas pessoas querem receber as bênçãos do Senhor, querem receber as coisas grandiosas do Senhor e têm se esquecido de conhecer quem é Jesus. Ter se esquecido de conhecer quem o chamou. E Jesus fala: olha, eu sou o caminho. Então, meu irmão, saiba que Jesus é o caminho, mas quem caminha é você. Muitos aqui conhecem o significado que Jesus é o caminho, que somente Jesus conduz ao Pai, mas muitos se esquecem de caminhar por esse caminho. E quando eu falo caminhar por esse caminho, é você querer se aproximar do Senhor Jesus Cristo, é querer buscar mais do Senhor, é querer se dedicar em oração, em leitura da Bíblia, é querer conhecer mais de Deus. Então, qual caminho você tem seguido nesse momento? Um caminho de sucesso, de fama, de perfeição, de paz interior, da sabedoria? Meu irmão, saiba que o caminho que você escolheu tornará mais próximo ou mais distante do Senhor Jesus Cristo. Então, saiba que o Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho. E o segundo ponto que eu observo aqui, da verdade do Senhor Jesus Cristo, que Jesus, ele diz também que ele é a verdade. Então, viver na verdade, meu irmão, é estar conectado ao autor da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando eu sei verdadeiramente qual é a verdade que eu sigo, eu vejo que eu não sou merecedor de nada, que eu preciso da glória do Senhor, que eu preciso das bênçãos do Senhor. Então, quando vivemos na verdade, nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Quando vivemos na verdade, nos tornamos parecidos com aquele que nos chamou, porque a gente reconhece quem realmente ele é. Então, Jesus, ele é a verdade. E o terceiro ponto é que Jesus, ele é a vida. Então, somente aquele que pagou os nossos pecados que nos dá direito a ter a vida eterna. Então, quando encontramos o verdadeiro significado de viver, estamos prontos a viver com Cristo. Muitos hoje têm perdido o sentido da vida, muitos têm perdido o significado de viver. Mas quando colocamos Jesus como nosso significado de viver, nós colocamos sentido ao propósito de viver. Então, a vida, ela tem um propósito, ela tem um significado. E, para concluir, eu quero dizer o seguinte, que só podemos conhecer o Pai se conhecermos quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. Então, quando eu conheço quem é verdadeiramente o caminho, quando eu conheço quem é a verdade e quem é a vida, nesse momento eu conheço verdadeiramente quem me chamou.
Então, meu irmão, você tem nesse momento a oportunidade de conhecer. Então, busque, dedique. Então, terá aquilo que você tanto almeja. E eu quero finalizar aqui com a frase de Shakespeare, onde ele fala: aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Amém? Amém. Meu Deus. Essa foi a palavra do Senhor. Amém. 5 minutos, 32 segundos e 42 milésimos. Ok, vamos lá, né? Agora vamos trabalhar. Fizeram as anotações de vocês? As observações? Então, vamos pegar aí a mensagem do nosso irmão Flávio e vamos dar uma olhada. Vamos lá. Pela leitura do texto, nosso irmão Flávio pregou que tipo de sermão? Textual. Textual. Ele usou Textual. apenas um versículo bíblico. Ele fez uma introdução falando um pouco da experiência pessoal dele, do seu testemunho, né? A questão da leitura da Bíblia que ele fazia e a conversão. O tema que ele colocou, vocês conseguiram anotar? Não. Eu coloquei assim, o que muda no nosso relacionamento com Deus quando amamos a Cristo. Eu também coloquei isso. Exatamente. Coloquei isso aí também. Isso. Então, foi uma pergunta. O tema dele foi uma pergunta. Obviamente, se colocou o tema como uma pergunta, ele não precisaria da oração Interrogativa. interrogativa. Ok. Bom, a primeira observação que eu quero fazer, irmão Flávio, é que, assim, um tema, depois você pode pensar uma forma, a ideia é que ele não seja tão longo. Se você observar, ele ficou um tema extenso. Algumas pessoas conseguiram pegar a ideia, anotar, e outros não conseguiram. Então, o que muda em nosso relacionamento com Deus quando amamos a Cristo? Ok? Então, poderia pensar uma outra forma, uma outra maneira de colocar esse tema, que ele ficou um pouco longo, apesar que eu consegui anotar também. Então, a primeira mudança que ele destacou é que o Pai nos amará. A segunda é que o Pai e o Filho virão até nós. Na terceira, eu queria que o irmão Flávio confirmasse aí, mas quando você anunciou, irmão Flávio, dá uma olhada aí no seu esboço, você anunciou como assim, Deus fará morada em nós, foi o seu anúncio. Exato. É isso mesmo? Exato, É isso mesmo? Foi isso. Uhum. Ok. Então, um pequeno ajuste aí. Se você olhar o versículo que você leu, diz bem assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aí, e meu Pai o amará, ok? Então, você colocou o Pai nos amará. Tudo bem. Depois, viremos para ele. Aí é o plural. Então, você colocou o Pai e o Filho virão até nós. Obviamente, na pessoa do Espírito Santo. E a terceira, o que é que diz aí? Faremos nele morada. Veja, viremos o Pai e o Filho. E faremos nele morada também era quem?
O pai e o filho, exato. O pai e o filho. Então, no ponto, você deve colocar a mesma coisa que você colocou no 2. Então, Entendi. no 2, o pai e o filho virão até nós. No 3, o pai e o filho farão morada em nós. Porque está usando o verbo no plural. No plural, Ok? exato. Então, só Ok. faz essa alteração aí no anúncio dessa terceira divisão. Ok. Ok? E ele finalizou, foi uma conclusão, a gente chama abrupta, né? No sentido de que ela foi curta, fazendo uma espécie de apelo, desafiando-nos a tomar a decisão de amar a Cristo, né? Então, foi basicamente isso aí que o nosso irmão trouxe. Alguém fez alguma observação a mais que eu não coloquei aqui? Gostaria de fazer como observação, destacar? Ou alguma pergunta sobre o que foi falado? Não? Então, ok. Segundo, nosso irmão Lucas. Lucas, na verdade, anunciou Mateus 11, 28 e 29. Não foi, Lucas? Só que você leu até o 30, né? Foi. Li até o 30. Exatamente. Então, Lucas leu, na verdade, 3 versículos que se constitui aí, pelo tamanho, pela quantidade de versículos, um sermão o quê? Textual. Um sermão textual. Ok? O tema que ele destacou dentro desse texto foi: Jesus é o descanso para o necessitado. É isso aí, Lucas? O seu tema foi isso mesmo? Todo mundo anotou isso? Ou só eu peguei essa ideia? Sim, notei isso também. Ok. Jesus é o descanso para o necessitado. Então, ele fez a pergunta o que é necessário, né, para ter esse descanso, usufruir esse descanso. Ele fez a oração interrogatória. E deu 2 respostas. O sermão dele teve 2 pontos. Tomar o jugo dele, no caso, tomar o jugo de Cristo e aprender de Cristo. A primeira observação que eu quero fazer, Lucas, é com relação a você padronizar a divisão. Pelo menos aqui tem tomar o jugo dele. E na segunda divisão, aprender de Cristo. Não é isso que tem aí? Na sua divisão? Ok? Então, você padroniza colocando tomar o jugo de Cristo e aprender de Cristo. Porque uma você colocou tomar o jugo dele e outra você colocou aprender de Cristo. Então, você padroniza. Agora, uma coisa que eu prestei atenção, Lucas, talvez você confiou na seguinte coisa. Você confiou que é um texto muito conhecido, e aí, durante a sua ministração, faltou você chamar o quê? Chamar o ouvinte para o texto. Então, tem que chamar sempre. O que é necessário? Tomar o jugo dele. Olha, irmão, versículo tal, Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. Isso é você chamar o ouvinte para o texto, para que ele perceba que você está extraindo o seu sermão dali, daquele texto. E foi basicamente a mesma coisa na segunda divisão, que faltou chamar novamente o ouvinte para o texto. E aí Lucas explicou a ideia do jugo, o que era, né, exatamente, e concluiu, tentando fazer aí uma distinção sobre alívio e descanso, e colocou o alívio mais como uma questão temporária, né? E o descanso como uma coisa mais permanente. Apesar que está praticamente na mesma linha.
Eu vou lhe dar aqui uma orientação para quando você... Não sei se você já pregou esse sermão alguma vez. Já pregou alguma vez esse sermão? Já pregou, né? Pronto. Uma orientação que eu lhe daria, aí eu não sei se você tem material de pesquisa acessível, comentário nessa área, mas é muito interessante quando você percebe, faz a pesquisa do contexto, o que era esse jugo, o que era esse fardo, né, que estava sobre as pessoas. O contexto aqui por detrás tem a ver com a questão do que os religiosos faziam com o jugo da lei. Havia uma imposição, os escribas e fariseus, eles estavam tornando a vida das pessoas pesada demais. Então, o legalismo judaico, a imposição da lei, fazia com que as pessoas sentissem o peso. Então, quando Jesus chama, ele chama para esse alívio, para que você não viva debaixo do jugo, do peso, da carga de uma religiosidade que faz você sentir, vamos dizer assim, o peso de servir a Deus. E Jesus chama a vir a Ele, porque vindo a Ele, ele alivia e ele vai dar para essas pessoas o descanso. Em outras palavras, Jesus quer dizer que a religião ela oprime, a religião ela impõe um fardo, mas Jesus ele alivia essa opressão e mostra que a salvação ela é pela graça e não pela imposição de leis, né? Isso era o contexto maior por detrás. É interessante você explorar essa parte do contexto. Agora, para isso, realmente tem que ter algum, vamos dizer assim, algum material de pesquisa que às vezes a gente não tem, né? Que é às vezes um comentário bíblico, que traz essas informações mais históricas, ok? Essas foram as minhas observações. Não sei se mais alguém tem alguma outra observação ou alguma pergunta em cima do que foi falado. Não? Eu não consegui identificar no sermão dele a conclusão. Distinguir a conclusão. Então, ele concluiu novamente fazendo uma distinção entre alívio e descanso e chamando as pessoas a experimentar esse descanso que Cristo oferece. Foi mais uma espécie de aplicação e apelo, só que também foi curta, né? A conclusão ela foi uma conclusão que a gente chama de abrupta, né? Foi curta. Ok. Mais alguma coisa? Então, vamos lá. Juan leu Salmo 23, versículo 1, e trabalhou a questão do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A introdução de Juan foi uma introdução também bem, vamos dizer assim, ele gastou mais tempo nas divisões e a introdução foi bem resumida, né? Foi bem curta. Talvez você poderia, na introdução, explorar um pouco mais o contexto do Salmo, né? O Salmo escrito por Davi, explicar um pouco, algumas coisas que você falou no desenvolvimento, você já poderia ter trazido na introdução, que já preparava as pessoas, né? Para o contexto da época que você falou, que Davi, antes de ser rei, tinha sido pastor, um pastor de ovelhas. Explicar esse contexto logo na introdução ajuda os ouvintes a entender melhor o que Davi estava dizendo ali quando falou o Senhor é o meu pastor, né? E nada me faltará. Talvez você poderia gastar um tempinho mais aí com isso. O tema que Juan colocou, os benefícios do Salmo 23. Vamos lá, Juan, vamos pensar aqui o seguinte. Você leu 23:1. Você só leu um versículo. Mas no seu tema, você anunciou os benefícios do Salmo 23.
Então, o Salmo 23, ele é todo, né? Esse propaganda enganosa. A gente esperava que você lesse o Salmo todo logo, né? Pelo tema. Mas eu indicaria o seguinte, não usar aqui a questão de essa expressão de Salmo 23, ok? Não usar essa questão da expressão Salmo 23. Procurar uma outra forma de você colocar o seu tema. Quem sabe os benefícios, mas só que aqui você já pôs na primeira divisão. Foi relacionamento, no 2 foi segurança e no 3 foi provisão. Foi isso? Os 3 benefícios? Foi isso aí. Isso. Relacionamento, segurança e provisão. Então, Vantagens de ser ovelha não, de ele Cristo. pode até deixar os benefícios, mas esses benefícios, ele é ligado ao quê? Ele é ligado ao Salmo ou ele é ligado ao Senhor do Salmo? Ele é ligado ao Senhor do Salmo, né? Então, talvez você pense em algo do tipo, os benefícios do servir ao Senhor, os benefícios do servir o Senhor do Salmo. Aí fica mais a seu critério. E tire essa expressão Salmo 23 a não ser que você modifique a palavra benefícios e use lições do Salmo 23. Aí dá para você extrair alguma coisa a mais. Mas, agora, veja só, fazendo um contraste, diferentemente de Lucas, Juan já chamou a atenção para a expressão do Salmo. Quando ele falou relacionamento, ele destacou o Senhor é meu. Ok? Quando ele falou segurança, ele falou de pastor. E quando ele falou de provisão, ele falou de nada terei falta. Então, chamou a atenção para as expressões do Salmo que ele estava trabalhando. E fez uma aplicação no final, novamente, um pouquinho que a gente chama abrupta, né? Que é muito, muito curta. E aí pode ser por causa, às vezes, do nervosismo, ou porque está meio ansioso, querendo acabar logo, né? Mas ficou um pouquinho curta aí. Alguma observação a mais que alguém gostaria de fazer? Não, eu só quero elogiar ele porque essa ideia do pertencimento, né? O Senhor é meu. A gente remete à oração do Pai Nosso, né? Então, assim, ele Pai dá essa nosso que ideia de está no céu. proximidade. E isso foi bem interessante na pregação dele. Ok. Tem mais? Pastor, não mencionar aquelas palavras concluindo, conclui-se, ou finaliza aqui. Eu cortou aí, Agildo. Cortou. Tem como você colocar novamente? Assim, não mencionar as palavras de finalizando, como, por exemplo, a conclusão. Finalizo aqui, ou então, portanto, não mencionar elas no final, na conclusão. É errado? Eu não Não percebi, menciona. eu não percebi na conclusão de Juan. Na verdade, você tem que dar a dica da conclusão, né? Você pode utilizar a expressão concluindo ou portanto. Então, isso precisa ser colocado para poder ficar claro para o ouvinte que você está fechando, está concluindo o seu raciocínio. Eu consegui pegar a conclusão dele, eu consegui perceber que ele chegou na conclusão. É porque ela foi um pouco, vamos dizer assim, curta, né? Ele concluiu de forma muito, muito rápida. Por isso que talvez não deu tempo, irmão Agildo, acho que pegar essa ideia. Mas eu consegui pegar aqui, mas foi curta, foi abrupta. Outra mais? Ok.
Vamos agora, nossa irmã Fabrícia. Cadê ela? Está por aí? Ah, está aqui. Muito bem. E aí, Fabrícia, já tomou água? Já se recuperou? Está tranquila? Está de pé? Fabrícia. Está ouvindo, Fabrícia? Estou jantando aqui, ao mesmo tempo escutando. Está jantando? Estou hoje. E não jantou não antes de pregar, foi? Estava em jejum, ó, tá vendo aí? É crente, Deu tempo crente, não, ansiedade, estava demais, não estava sentindo fome de jeito nenhum, me tremendo direto. tá vendo aí, ó, crente jejum antes de pregar. Ok. A nossa irmã Fabrícia, ela leu 1 Pedro 4, do 12 ao 19, pelo tamanho do texto, foi um sermão expositivo. Ela fez uma introdução razoavelmente boa pelo tamanho. Ela falou das pessoas que questionam, né, o Evangelho, falou um pouco do autor da carta, do apóstolo Pedro, um pouco do destinatário, local e data. E ela colocou como tema, por isso eu quero que você confira aí, Fabrício, eu sei que você está comendo aí com a mão ocupada, mas você come com a mão direita ou com a mão esquerda e com a outra vai olhando aí, a gente acompanhando. O tema que ela colocou foi vencendo o sofrimento. É isso mesmo? Confirmado? É isso Todos mesmo. pegaram esse tema, vencendo o sofrimento. E aí, Sim, Fabrícia fez a pergunta, é isso que eu queria confirmar com ela. O que devemos fazer? É isso? Não dê comida de fome em pé. Em Fabrícia. Se ela tá Eu ouvindo. anotei que não devemos proceder. Eu Deixa não ver se consegui pegar a oração interrogativa. Botei a interrogação. Ela fez, mas eu anotei como sendo o que devemos fazer. É isso? Fabrício, eu queria que você confirmasse aí. Pastor, Oi, agora eu coloquei assim, nessa perspectiva, quero mostrar alguns pontos que Pedro nos ensina através do tema Vencendo o Sofrimento. Aí, primeiro ponto, aí não surpreenda. Mas você fez uma pergunta, a pergunta que eu quero saber. Esqueci. Eu acho que você fez a pergunta, o que devemos fazer, ok? Aí você colocou, primeiro, não se surpreenda, pelo menos foi o que eu anotei. Não se surpreenda. A segunda foi, não se envergonhe de sofrer pelo nome de Jesus. E a terceira foi, devemos praticar o bem. O bem. Foi isso? Então, eu tenho aqui umas sugestões para lhe dar para você aperfeiçoar o esboço, tá certo? Eu colocaria no lugar de vencendo o sofrimento, pelo desenvolvimento do seu sermão, eu utilizaria atitudes corretas diante do sofrimento. Muito bom. Sim? Por quê? Porque aí você vai desenvolver. Qual é a atitude correta? Quais atitudes corretas? Primeiro, não devemos nos surpreender. Não devemos nos envergonhar pelo nome de Jesus e devemos praticar o bem. Então, usar de forma mais coerente esse não devemos nos surpreender, não devemos nos envergonhar e, por último, devemos praticar o bem. Então, talvez aí ela fique um pouco mais, vamos dizer assim, mais coerente a questão do uso do verbo, né? Você mantém as mesmas divisões, que, inclusive, foi um ponto positivo. Ela colocou as divisões e chamou para o versículo 12 e 13, depois chamou para os versículos 14 e 16 e finalizou com 18 e 19. Então, ela fez uso do texto, lendo o próprio texto, dando base. Isso é muito importante, gente. Nunca se esqueçam disso. Sempre que você anunciar uma divisão,
você deve chamar para o texto, ler o texto, mostrar o texto, porque isso dá para o pregador, diante do ouvinte, a autoridade. Porque nunca se esqueçam, a autoridade da pregação não é o pregador. A autoridade da pregação é o texto, é a palavra que ele está expondo. De maneira que, quando você expõe chamando para o texto, se alguém não gostou do que você disse, vai brigar com o texto, não vai brigar com você. Porque você não disse nada, você só mostrou o texto. Deu para entender a ideia? Isso dá uma autoridade ao sermão quando você chama para o texto. Nunca se esqueçam disso, isso é muito, muito importante. Ok? E aí, Fabrícia concluiu fazendo, a princípio, uma recapitulação, citando os três pontos que ela desenvolveu. Tá joia? Então, foi basicamente isso aí. Se alguém tem alguma pergunta ou observação a fazer, fique à vontade. Só parabenizar mesmo. Eu gostei muito da introdução dela. Uhum. Muito mesmo. Ok. Tem mais? Então, ok. Então, vamos aqui para o final com o nosso irmão André. André não quis gastar o tempo dele, não, foi? André? Astúcio. Eu já estava grande. Estava ansioso, era? Eu Mas... suei tanto aqui. Oxi. E foi. Mas se preocupe não, até agora todos escaparam. Ninguém teve um infarto, ninguém morreu. Tá todo mundo... Quase morria. Rapaz, eu quase... Quase. Ninguém morreu, alguns se medicaram antes da apresentação, mas foi tudo bem. Alguns se medicaram, outros jejuaram. Foi um negócio danado. Ok. Então, André utilizou, na sua leitura, ele utilizou 6 versículos, tá certo? Todos anotaram isso aí, João 14, 1 ao 6. Pela leitura que André fez, seria um sermão expositivo, mas na prática, foi expositivo? Essa é uma pergunta. Não. Na prática, foi o quê? Ele só usou o versículo 6. Só 6 para fazer a divisão. Isso. Na prática, o sermão de André foi um sermão textual. Por quê? Porque ele leu 6 versículos, só que na exposição ele utilizou nas divisões apenas o versículo 6. Deu para entender a questão? Então, se ele tivesse lido do 1 ao 6 e se ele tivesse lido só o 6, teria alguma diferença na prática do sermão? Nenhuma, porque ele desenvolveu toda a sua as 3 divisões exatamente no versículo 6. Ele não usou os demais versículos. Ele fez novamente, como os outros também, uma introdução abrupta, né? Quer dizer, bem curta. Ele poderia ter gastado um pouquinho mais de tempo explicando. Isso aqui começa lá no capítulo, no momento da ceia, que Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos e estava se despedindo deles para ir embora. Por isso que ele falou, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique preocupados, não fique aí, porque... Então, o momento ali era um momento de despedida, era a ceia que Jesus estava tomando com eles, desde o capítulo 13 até o capítulo 17. Então, ele poderia ter situado o capítulo todo, mostrando que ele estava indo para a casa do Pai, estava de volta, e que ele ia preparar um lugar para depois voltar. E aí foi onde surgiu a pergunta: nós não sabemos para onde tu vais, como vamos saber o caminho?
Aí, diante dessa pergunta, Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou... Então, ele poderia ter situado um pouco mais, viu, André? Gastado um pouco mais de tempo na parte introdutória, situando o capítulo 14, que você ia se concentrar exatamente no verso 6. E aí, ele colocou o tema. Alguém conseguiu anotar o tema? Verdades ditas acerca de Jesus. segundo a... Isso, eu coloquei isso Segundo a aí também, Bíblia. segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Exato. O que não deve constar aí no seu tema? Segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Por quê? Porque ele mesmo falou, né? O próprio Oi? Cristo falou. Então, verdade só foi uma verdade dita acerca dele por ele mesmo. Certo, Não, mas por que não pode ser segundo a Bíblia? porque fica muito extenso. Bíblia tem Antigo Isso. Testamento, Novo Porque Testamento. quando eu digo segundo a Bíblia, eu estou abrindo o leque para falar o que a Bíblia diz acerca de Jesus. Deu para entender, André? Então, cadê André? Ah, tá ali. Você retira do seu tema esse segundo a Bíblia, porque aí você tornou o tema abrangente demais, quando na verdade você estava se concentrando apenas em um versículo, certo? Você pode colocar verdades ditas acerca de Jesus por ele mesmo, ou verdades que Jesus falou acerca de si mesmo, acerca da sua pessoa. Então, tem outras maneiras de você colocar, que ficou bastante abrangente. E aí, você mencionou Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e, por ser talvez um versículo bem conhecido, o que você também não fez? Você não chamou para o texto. Nunca se esqueça que sempre que você mencionar, você precisa trazer o ouvinte para o texto. Gente, nunca se esqueçam disso quando estiverem pregando, ok? Nunca cometam o seguinte erro, eu já disse aqui para vocês. Você vai lá, abre a Bíblia no púlpito, você lê, aí você terminou de ler, você faz assim, ó. Quando você fecha a Bíblia no púlpito, o que é que você está dizendo para os ouvintes? Com esse gesto. Falar sou eu. Exato. Agora sou eu que vou falar. Eu li o texto aqui só para começar mesmo, mas na verdade quem vai falar sou eu. Então, esse gesto de deixar a Bíblia de lado passa uma ideia ruim. Então, quando você lê, por exemplo, eu tenho o seguinte costume, quando eu leio a Bíblia, isso pode ser eu pregando na Batista Missionária, como eu pregando em qualquer igreja, em qualquer lugar que eu for pregar. Todas as vezes que eu leio o texto, eu digo, irmãos, nós vamos orar, permaneça com esse texto aberto. Nós vamos pensar sobre ele essa noite. Então, eu faço questão de enfatizar que as pessoas permaneçam com o texto aberto, com a Bíblia aberta, para a gente estudar. Então, quando você faz isso ao longo da sua mensagem, o seu sermão, você está mostrando para as pessoas que ele está fundamentado no texto. Você está expondo a palavra de Deus, ok? Que é a nossa missão. Muito bem, minha gente. Nós encerramos por aqui.